Uma sociedade que obriga um idoso de 80 anos a usar um smartphone para existir, talvez não seja tão evoluída quanto pensa. Pense comigo. Hoje, para marcar uma consulta médica, para pagar uma conta, para falar com uma empresa, para solicitar um serviço, para acessar um benefício, para resolver um problema simples, muitas vezes é necessário um celular, um aplicativo, uma senha, um código ou um QR Code. E para muitos de nós isso parece absolutamente normal. Mas será que é mesmo? Há pouco tempo eu presenciei uma situação muito comum. Uma senhora precisava apenas confirmar uma consulta médica, algo que levaria menos de 2 minutos, mas a clínica exigia aplicativo, senha, código enviado por SMS, confirmação digital e no final ela precisou pedir ajuda a outra pessoa para fazer algo que deveria ser simples. Outro exemplo, quantas vezes você já viu um idoso tentando pagar uma conta ou acessar o aplicativo do banco? Aparece uma atualização, depois uma nova senha, depois um código de segurança, depois um reconhecimento facial. E aquilo que deveria trazer praticidade acaba gerando ansiedade, dependência e insegurança. Não falta inteligência para essas pessoas, não falta experiência. Muitas delas administraram famílias, empresas, fazendas, comércios e carreiras durante décadas. O que falta é familiaridade com uma tecnologia que mudou rápido demais. Não estamos falando de incapacidade, estamos falando de adaptação. E existe uma enorme diferença entre uma coisa e outra. Porque existe uma pergunta que poucas pessoas estão fazendo. O que acontece com quem não consegue acompanhar toda essa velocidade? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Durante muito tempo, o analfabetismo era não saber ler e escrever. Hoje surgiu um novo desafio. Pessoas que sabem ler, sabem escrever, criaram filhos, construíram famílias, fundaram empresas, pagaram impostos, ajudaram a construir o país, mas que agora enfrentam dificuldades para viver num mundo cada vez mais digital. Estamos criando um novo tipo de analfabetismo, o analfabetismo de iPhone. E veja que curioso, muitas dessas pessoas são extremamente inteligentes, possuem experiência de vida, cultura, sabedoria, disciplina, bom senso, mas de repente são tratadas como incapazes porque não conseguem acompanhar a velocidade das telas. E isso deveria nos fazer refletir. Muita gente responde, mas o filho ajuda, o neto ajuda, a família ajuda. E em muitos casos isso é verdade, ajudam sim. Mas e quando essa pessoa não tem ninguém por perto? E quando ela precisa pedir ajuda para um vizinho, para alguém na fila do banco, da farmácia, do hospital, da recepção de uma empresa? Estamos colocando pessoas vulneráveis para compartilhar senhas, dados pessoais, informações bancárias, acessos digitais, documentos. E isso abre espaço para golpes, fraudes, constrangimentos, dependência e muitas vezes sofrimento silencioso. O problema não é apenas tecnológico, é humano. Agora eu preciso deixar uma coisa muito clara. Eu não sou contra a tecnologia, muito pelo contrário. A tecnologia trouxe avanços extraordinários, facilitou a comunicação, democratizou informações, acelerou processos, melhorou serviços, salvou vidas. O problema não é a tecnologia, o problema é quando a tecnologia deixa de servir as pessoas e passa a exigir que as pessoas sirvam a ela. Essa é a diferença. Uma ferramenta, ela deve incluir, ela não deve excluir. Uma inovação, ela deve aproximar pessoas e não afastá-las. Uma evolução deve ampliar possibilidades, não criar barreiras. E aqui entra uma reflexão muito importante para empresários e empreendedores. Enquanto muitas empresas estão tentando descobrir qual será a próxima tecnologia, talvez exista uma oportunidade muito maior diante de nossos olhos. Aprender a atender melhor, aprender a ouvir melhor, aprender a acolher melhor. Porque tecnologia pode ser comprada, mas a atenção genuína, não.
Empatia também não pode ser comprada. Cuidado também não pode ser comprado. Hoje, qualquer empresa pode contratar um sistema, um aplicativo, um chatbot, uma inteligência artificial, mas poucas conseguem criar uma experiência verdadeiramente humana. E é justamente aí que está a oportunidade de negócio. Consultórios, clínicas, corretoras, escritórios, imobiliárias, restaurantes, farmácias, pequenos negócios em geral. Todos eles podem se diferenciar oferecendo algo que está ficando cada vez mais raro: o atendimento humano. Talvez o grande diferencial competitivo da próxima década não seja a inteligência artificial, talvez seja a inteligência humana. Porque no final das contas, as pessoas não se lembram apenas do aplicativo que utilizaram, elas se lembram de como foram tratadas por aquela empresa, de como foram recebidas, de como foram atendidas. Eu acredito que as empresas mais admiradas do futuro não serão necessariamente as mais automatizadas, mais tecnológicas. Serão aquelas que conseguirem equilibrar tecnologia e humanidade. Tecnologia para facilitar, humanidade para acolher. Tecnologia para acelerar, humanidade para compreender. Tecnologia para servir, humanidade para conectar. Porque no final das contas, negócios são feitos por pessoas. E pessoas desejam algo que nenhuma máquina consegue substituir completamente. Sentir-se vistas, sentir-se respeitadas, sentir-se importantes, sentirem-se pertencentes. Veja bem, uma sociedade verdadeiramente evoluída não constrói muros para quem envelheceu, constrói pontes. E empresas verdadeiramente inteligentes não substituem pessoas por tecnologia, usam a tecnologia para servir melhor as pessoas. Talvez o novo analfabetismo não esteja na dificuldade de usar um smartphone. Talvez ele esteja na incapacidade de perceber que existem milhões de pessoas ficando para trás. E talvez o nosso maior desafio não seja criar tecnologias mais inteligentes, mas construir uma sociedade mais humana. E agora eu quero ouvir você. Na sua opinião, a tecnologia está aproximando ou afastando as pessoas? Você conhece alguém que já passou por uma situação parecida? Escreva sua opinião nos comentários. E se você é empresário, ou profissional liberal, ou líder de uma equipe, faça uma reflexão. Na sua empresa, o atendimento humano está aumentando ou está diminuindo? Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal. Aqui nós conversamos sobre comportamento humano, negócios, empreendedorismo e sociedade, e as decisões que constroem resultados. Um grande abraço e até o próximo vídeo.